Olá, seja muito bem-vindo à TV APNP. Nós estamos aqui hoje no gabinete do Dr. Gustavo Albano, promotor de justiça do Ministério Público, e nós vamos falar sobre colaboração premiada. Dr. Gustavo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os trabalhos que o senhor vem realizando aqui na promotoria, usando o Instituto da Colaboração Premiada. Então, a promotoria começou a investigar um esquema de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco e, em razão de algumas testemunhas protegidas pelo provimento 32 que indicavam, e com base nisso, primeiro a gente pediu um mandado de busca e apreensão para 2 gabinetes de um vereador. Começou com esse e, a partir do cumprimento das buscas autorizadas judicialmente, começou-se a descobrir um esquema de corrupção maior e se identificou uma das pessoas que estavam envolvidas. E, com base nisso, que era um funcionário, que era, vamos dizer assim, como se fosse o gerente desse esquema, e com base nisso se chamou ele para a tentativa de uma colaboração premiada na área do patrimônio, o que era inovador na época. E após apresentadas as provas e mostrado que realmente ele estava envolvido, ele concordou junto com o seu advogado e não só confessou o que tinha praticado, como também delatou todo o esquema criminoso envolvendo aquele gabinete. Com base nisso, foi feito o termo de colaboração premiada, o contrato, e foi remetido ao Conselho Superior. E depois se descobriu, na verdade, que era o primeiro na área da justiça estadual no país e o terceiro no país, contando antes somente na Justiça Federal do Espírito Santo, e a segunda da Operação Lava Jato. E daí foi para o Conselho. No Conselho houve bastante discussão jurídica quanto a isso e, por maioria de votos, foi homologado esse primeiro termo e contrato de colaboração premiada. Depois disso foram feitos mais 2 e, por fim, foi feito mais agora o 4º termo, que já foi homologado e retornou há pouco à promotoria, para que daí produza os efeitos no que se refere à colaboração, porque a colaboração só pode se pedir provas ou produzir provas com base naquele termo após a homologação. Enquanto não homologado, aquele termo fica, vamos dizer assim, stand-by, congelado, até que o Conselho homologue para que produza os efeitos na parte da improbidade administrativa. Na parte criminal, a segunda vara criminal que está preventa e ela já homologou todos os termos e todos estão sob sigilo, que a lei assim determina, e com base nisso já foram cumpridos até agora, já foram 4 fases de cumprimento de mandado de busca, mais de 45 mandados de busca cumpridos, mais de 15 mil reais apreendidos, na verdade 18 mil reais já apreendidos em dinheiro, e contratos de colaboração premiados com devolução de imediato aos cofres públicos de aproximadamente 200 mil reais. E até agora uma média de 150 funcionários fantasmas investigados e 14 ou 15 vereadores investigados. Quais serão os próximos passos? Os próximos passos, agora a gente fez todos os deslacres e o relacionamento a relação de todos os documentos apreendidos. Está se fazendo aos poucos a devolução do que não interessa à investigação. E o que foi apreendido vai ser verificado se ainda precisa de alguma diligência complementar para finalizar essa investigação e daí ajuizar as devidas ações civis públicas e o oferecimento de denúncia, porque a promotoria do patrimônio ela não tem atribuição na área criminal, mas daí, por meio de portaria do procurador-geral anterior, o Dr. Márcio, eu fui designado para auxiliar a 18ª Promotora Criminal de Osasco, que apresenta para a questão criminal, e foi instaurado um PIC para investigar na promotoria e não remeter à Polícia Civil para a investigação, para que as 2 investigações caminhassem lado a lado, para que houvesse a produção de provas de uma
e encaminhado para outra. E tudo que é feito na promotoria do patrimônio, todas as provas produzidas é pedido por essa promotoria, pela minha promotoria, ao juiz para autorização judicial para compartilhamento na esfera criminal. E daí, com a autorização dele sempre, daí após a autorização é remetido ao PIC todas essas informações que já foram produzidas na área da improbidade. Doutor, até para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem não conhece, para quem já ouviu falar, de onde surgiu o termo colaboração premiada? Então, na verdade, alguns falam delação, outros colaboração. A doutrina, os doutrinadores, eles são meio avessos a falar em delação, falam que é um termo chulo. Mas, assim, o que é? Na verdade, isso é um instituto novo no país, que já tem algumas, já existiram algumas leis, existem algumas leis que prevêem, mas de forma bem amena, só que agora veio com mais força com a Lei de Organização Criminosa de 2013. Antes disso, não tinha absolutamente nada no país que prevesse. Só que, em contrapartida, nos Estados Unidos é prevista desde o século XIX. Tem decisões da Corte Americana de 1952 prevendo a constitucionalidade da delação ou colaboração premiada. É previsto desde 1988 no Código de Processo Penal italiano. É reconhecida na Europa, já foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional Alemão, pelo Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia. Foi reconhecido em todos os países da Europa a constitucionalidade, nos Estados Unidos. Com base nisso, com base nas colaborações premiadas, se conseguiu prender o que nunca se conseguia, o chefe da máfia em Nova York, desmantelar a máfia italiana, toda a corrupção na Itália na década de 90, que foi a Operação Mãos Limpas ou Operação Manipulite. Agora o país está começando a adotar, e daí obviamente vem toda aquela discussão que não é possível, porque na verdade se tenta colaboração premiada para uma confissão, que o colaborador ou delator ele atira para todo lado para ter esse direito, isso é irresponsável. Mas não é tanto que não é, porque assim, a colaboração premiada só vale quando a pessoa, além de confessar e delatar o esquema, traz as provas que comprovam o que ela fala. Enquanto ela não trouxer essas provas, a colaboração premiada não vale. Então, isso é assegurado. E o que hoje se tem uma discussão, um projeto de lei até para impedir que delatores na área criminal que estejam presos façam a colaboração, é um contrassenso. Porque você proibir para um delator que está preso e permitir para um solto não tem qualquer justificativa. E até porque a prisão dele não foi para fazer a delação. A prisão foi feita, primeiro, não foi pelo Ministério Público, não foi pelo delegado, foi decretada por um juiz de direito com os fundamentos da prisão preventiva, que são os fundamentos para a garantia da ordem pública, ou conveniência da instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal no futuro, e não é uma quarta figura se falar, estamos prendendo para ele delatar. Não. Ele está preso e aí você pega e você oferece, desde que preenchidos os requisitos da lei, você oferece a ele a colaboração premiada se você verifica que interessa, primeiro que se interessa aquelas delações dele se vai aumentar aquela gama de investigação, aquela teia de organização criminosa e se ele aceitar, daí depende do que ele falar, isso aí fica num jogo num jogo de o que ele vai poder colaborar para a investigação, o que é possível conceder a ele, e óbvio, tudo passa pelo crivo do judiciário, que homologa ou não. Detalhe, né? A delação permite que se chegue à cabeça da quadrilha. Sim. E que possa afastar a cúpula criminosa. Né? Com certeza, e assim, você troca processar aquele peixe pequeno para processar o cardume inteiro, inclusive o peixe maior. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, aqui no caso de Osasco, eu troquei processar 3 peixes pequenos, que eram meros assessores, e com base nisso, que iria se recuperar aos cofres públicos cerca de 30, 40 mil reais,
Só com as colaborações, com essa primeira colaboração, se chegou mais a outros, e depois com essa se chegou mais a 2, e depois a mais um. E só nessas, graças a essa primeira, que se não fosse homologada, não se chegaria nesses outros. E a gente teria uma devolução aos cofres públicos de 30 a 40 mil reais. E agora nós temos já imediatamente a devolução de 200 mil reais, mais toda a investigação de um esquema gigantesco de corrupção, mais se soma mais uma cerca de mais ou menos a investigação de devolução de 20 milhões de reais aos cofres públicos de Osasco. É isso que você troca. Você troca o peixe pequeno para o peixe maior. E daí sempre houve aquela crítica de a gente só pega o ladrãozinho de galinha, isso e aquilo, e agora a gente tem a possibilidade de trocar. Vamos deixar de processar o ladrão de galinha, porque o ladrão de galinha está nos dando todas as informações para pegar o chefe. E agora a gente vai ser hipócrita de falar, não vamos, ele precisa ser processado, não pode, vamos fechar os olhos e os ouvidos para o que ele está delatando, em troca para não pegar o chefe maior. E só para acrescentar, e é o fundamento até da delação premiada na área de improbidade, que não há previsão legal, mas o Brasil é signatário das convenções, da Convenção contra a Corrupção de Genebra, das Nações Unidas. E então o que acontece? A partir do momento que o Brasil é signatário e foi reconhecido isso, foi implementado no país isso, vale como força de lei. Da mesma forma que a Defensoria Pública, Direitos Humanos, os advogados usam o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção de Bangkok, em benefício de presos, por que o Ministério Público também não pode utilizar as convenções internacionais? Está na hora da gente também pegar as convenções internacionais que são reconhecidas pelo país e usar como força de lei. É importante em que os três atores atuam juntos, ou seja, para que não haja um exagero, né, na coação. Aliás, que a coação, se houver, que seja afastado, né? Não há essa possibilidade. Não, é porque não há coação, porque é obrigatório por lei que todas as tratativas feitas com o investigado sejam acompanhadas do advogado dele. Então é impossível que um advogado permitiria, primeiro que um membro do Ministério Público jamais faria isso, e caso fizesse o que não é o caso, a pessoa está presente com o advogado e amanhã o juiz só vai homologar quando tiver a assinatura do colaborador junto com a assinatura de seu advogado. Há pessoas que comparam muito à época da ditadura, e é uma diferença muito grande, né? Não, então, porque na época da ditadura se prendia sem se obedecer ao Estado Democrático de Direito, às leis e tudo. Hoje não, hoje a gente tem um judiciário independente e se tem prisões e colaborações premiadas feitas. Nada é feito às escondidas, sob tortura, nada. É feito com o advogado, na presença do advogado, e é filmado. Amanhã até se o advogado e o colaborador falar, olha, a gente foi ameaçado, a gente foi isso, o promotor ameaçou, fez isso e eu acabei cedendo, tá a filmagem. A filmagem está na íntegra, olha, tá aqui. Então todos os direitos são assegurados ao colaborador e a própria lei permite que você faça um prévio acordo que somente após homologado pelo juiz é que produzirá efeito. Se amanhã o juiz entender, a pessoa vem e confessa, olha, pratiquei ato A, B e C, o esquema é esse, esse e esse. E a gente encaminha o Ministério Público encaminha ao Judiciário esse contrato para ser homologado, esse termo de colaboração para ser homologado. O Judiciário, por algum motivo, não homologa, aqui ele volta como se não tivesse nada no direito. Então, assim, a gente não tem prova, não se produz prova enquanto não homologado. E o Ministério Público não pode utilizar aquela prova, aquela delação premiada para isso. Na Lava Jato, que não chega a 15% as delações que foram feitas com os investigados presos, né? Então, os dados que eu tenho é de que, eu não tenho exatamente, mas os dados que eu tenho, a última vez que eu vi era de que não chegava a 20%. 80% foi feita com investigados que estavam soltos e 20% com investigados que estavam presos.
O senhor vem acompanhando os trabalhos também dos colegas da Lava Jato, né? Como é que o senhor, como Ministério Público, vê esse trabalho e o impacto do trabalho deles hoje no Ministério Público Estadual? Não, eu acho brilhante o trabalho, eu acho que é o maior trabalho de investigação contra a corrupção no país. O meu contrato, o meu termo de colaboração premiada, eu peguei dos procuradores da República, dos colegas da Lava Jato, eles que me emprestaram vamos dizer assim, o esqueleto para se fazer os daqui. Então eu estou sempre em contato com um dos procuradores, que é o Dr. Robertson, que a gente se tornou amigo, e a gente sempre, vamos dizer assim, troca figurinhas, troca experiências com relação à investigação, esse tipo de investigação, a colaboração, técnicas de investigação para se pegar a corrupção, e o trabalho deles é fenomenal, porque a gente começa, é comparado à Operação Mãos Limpas na Itália, e eles mesmos comparam, porque foi o que fez a Itália virar a página da corrupção. E talvez seja a forma do Brasil, se não virar a página da corrupção, diminuir bastante, nunca vai acabar, infelizmente, mas de diminuir bastante e criar métodos, ou as pessoas começarem agora a ver que aqueles grandes políticos não são mais inacessíveis pela justiça. E o que o senhor diria para os colegas, até para incentivar esse Instituto da Colaboração Premiada? Eu acho que meio que promotor está no sangue, né? Eu entrei no Ministério Público por vocação, eu só queria Ministério Público, eu só prestei Ministério Público, eu não prestei nenhum outro concurso. E a partir do momento que você vê todos esses resultados dando toda a sua investigação dando certo, tudo que você esperava tá dando, você alcança mais do que você esperava, e isso na verdade aumenta a possibilidade de recuperação de dinheiro ao erário público, dinheiro desviado, e de que o trabalho está sendo feito de forma eficiente. Isso dá, além de uma satisfação pessoal, uma satisfação ao Ministério Público, e o Ministério Público tem que sempre divulgar, prestar contas à sociedade do que faz, até para aumentar a credibilidade da população com relação à nossa instituição. Então, por exemplo, chegar no final do ano, no começo do ano, chegar o Procurador-Geral e divulgar, olha, a Promotoria de Justiça, as promotorias do patrimônio público do país recuperaram, bloquearam não sei quantos milhões ou bilhões para a recuperação aos cofres públicos. Até agora foram bloqueados não sei quantos milhões ou bilhões, quantos veículos foram confiscados, foram leiloados, o que de patrimônio foi, quantas pessoas foram investigadas, quanto de cofre público aos cofres públicos foi devolvido. Essa prestação de contas é o que mais interessa à sociedade, até para mostrar qual é o trabalho. E o último relatório do Conselho Nacional do Ministério Público apontou que 30% da demanda do Ministério Público, ou seja, quase um terço, é do patrimônio público. Então a gente tem, e a gente tem que começar a olhar e aí eu falo, a administração superior olhar para as promotorias do patrimônio público. Se 30% da demanda de um Ministério Público é o patrimônio público, e é nessa mesma proporcionalidade que o Ministério Público investe nas promotorias do patrimônio? Talvez não, né? Falta perícia, faltam técnicos, falta estrutura, falta bastante coisa para que a gente consiga corresponder ao que a sociedade espera da gente. Esse trabalho que o senhor está realizando com os vereadores aqui da cidade, como é que está o clima na cidade para o senhor, como promotor de justiça? Então, sempre vem aquelas informações truncadas de que estão fazendo uma representação conjunta de todos os vereadores para me representarem no Conselho Nacional, na Corregedoria, de que é para eu tomar cuidado, mas... O senhor já foi ameaçado? Não, ameaçado aqui em Osasco não. Já foi quando eu trabalhei no GAECO, quando eu trabalhei no Júri em Caraguatatuba, mas aqui não. Quer falar um pouquinho das experiências anteriores, por onde o senhor passou? Eu fui substituto por pouco tempo em Bragança, aquela vida de substituto, de cada mês estar num lugar. Daí eu fui me promovi para Pirapozinho, que é distrito de Presidente Prudente. Na época, em 2004, era a sede do MST,
tinham dezenas de invasões por mês. Daí me promovi para Caraguá, fiquei 3 anos lá no júri, na época que Caraguá era a cidade com mais homicídios do estado. Fiz mais de 300 plenários lá, fui ameaçado lá fui ameaçado de ligarem, de mandarem bilhete. Daí fui para Hortolândia, daí depois fui para o GAECO e daí fui para Itapecerica, que eu fiquei 5 anos lá, na Promotoria Criminal e da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. E daí vim para cá faz 1 ano e pouco. E daí vim para que é Patrimônio, Consumidor, Fundação e 2 varas cíveis. Doutor, como é que o senhor vê o Ministério Público hoje? Eu vejo o Ministério Público como o guardião realmente da sociedade. E na verdade, infelizmente, a gente não tem essa retribuição do governo de investir realmente, de ter estrutura como deveria, de ter sede própria, nós temos sedes próprias, temos nosso pessoal, nossa perícia. Eu não falo nem em questão de vencimentos, de pagamento de atrasados, mas eu vejo questão de estrutura mesmo ao Ministério Público para poder investigar. Essa estrutura ainda, infelizmente, falta. Tá? Aos poucos vai melhorando. Desde que eu entrei, a estrutura realmente é outra, mas ainda falta bastante. Bom, nós estamos aqui hoje, a PMP, o senhor é associado da PMP. Sim. Como é que o senhor vê a associação como uma entidade de classe, o senhor usa, como é que o senhor vê os trabalhos e até mesmo a gestão que estamos atualmente, né? Eu sou associado desde que eu entrei, eu gosto da atual administração, eu tenho um seguro de carro lá, eu compro meus livros por lá, eu uso o setor de turismo, tenho plano médico pela associação, então vamos dizer assim que eu uso bastante a associação e estou plenamente satisfeito com a associação, com a administração do Felipe, o Paulo Penteado, o Rover. Eu gosto bastante da forma como eles conduzem a associação do Ministério Público. Eu só tenho, na verdade, que agradecer a disponibilidade de vocês, do convite de vocês em virem aqui trazerem esse tema, que é um tema novo e que é uma nova ferramenta aos promotores para ser utilizada de uma forma mais eficaz no combate à corrupção e também à organização criminosa. E dizer que que eu devo tudo o que eu tenho hoje ao Ministério Público. Eu sou apaixonado por essa carreira e às vezes alguns perguntam: você não desanima, não cansou, não desanimou? Pelo contrário, cada vez mais eu sou mais entusiasta do Ministério Público e maior defensor de que cada vez mais o Ministério Público tem que estar a favor, ter uma boa. O que eu defendo mais é que assim, o Ministério Público a população tem que ver o Ministério Público como o maior defensor dela. Eu trabalho nesse sentido, para que a população tenha certeza de que é no Ministério Público que ela pode se amparar. É isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter nos recebido e vamos continuar acompanhando os seus trabalhos. Tá bom. Eu que agradeço. O APMP News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.